Sem som. Estão me ouvindo? Não me ouvindo? Tá sem som. Tá sem som? Então, peraí. Agora voltou o som. Agora está o som. Agora me ouvem bem, né? Que bom. Essa semana eu estava meditando por várias coisas, né? Várias passagens bíblicas e aí a conversa que eu tive, que eu falei com vocês hoje mais cedo com uma pessoa, me fez refletir sobre alguns aspectos da escritura, né? E um aspecto que eu queria comentar e compartilhar com vocês nessa noite é sobre Techuvá, né? E aí me lembrei um pouco de um filme que acho que uma grande maioria aqui tem idade para ter assistido, né? É esse filme aqui, ó. Acho que vocês conheceram esse filme. Acredito que a grande maioria assistiu. É Matrix, né? E esse filme tem uma base bíblica bem grande, né? E ele fala de uma escolha, né, que nós temos que tomar. E exatamente em cima dessa escolha que a gente tem que fazer, né, que lá no filme é apresentado as duas pílulas, né? E aí me remeteu muito à passagem que o Eterno diz lá, né? Eis que porei perante vós dois caminhos. Você tem duas opções, porém você tem uma escolha. Você só pode escolher um dos dois, né? A verdade ou viver na mentira da ilusão, né? Então o caminho da bênção e o caminho da maldição. E aí eu comecei a entender essa questão da palavra techuvá e comecei a ver alguns versículos, né, onde o Eterno fala sobre isso, né? Tem vários, mas eu preferi pegar 3 e colocar aqui, né, Jeremias 4:1, onde ele fala: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se renovares as tuas abominações de diante de mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando, né? E a palavra em hebraico lá, tashuv, Yom tashuv Israel, Neum Hashem Elai tashuv, Ve'im tasir shekutseiha mepanai. Ou seja, você não se ficará mais vagueando perante as coisas, o mundo. A outra passagem, em Oséias 14, verso 1, que diz lá: Teshim Shomron, ou seja, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, estás prostrado. E o terceiro versículo é Isaías 31:6, que diz: Shuv la asher, né? Convertei-vos, ou seja, no sentido de se arrepender também, né? De fazer um retorno, né? Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes, né? Então aqui mostra, aqui está um sentimento também de quanto mais você permanece neste caminho de erro, né, mais longe você vai se colocando perante Hashem. Mais distante do Eterno você vai se colocando. Então, essa passagem de Techuvá, a gente vê que é uma ação do Eterno, que ele tem chamado o seu povo, ele tem buscado o seu povo e convidado o seu povo e clamado ao seu povo para que esse povo volte,
para que esse torno converta, né? Ou seja, converter é 180 graus. Então é caminho de volta, né? Voltem, retornem. E aí o interessante que a gente vê nisso é como é que eu posso voltar para um lugar. Quer dizer, para eu voltar para um lugar, quer dizer que eu já estive nele antes e me afastei dele. E o Eterno está me chamando para voltar, né? Para voltar a quê? A voltar a ter essa comunhão, a voltar a ter esse relacionamento com Ele. Volta, se converte, ou seja, muda o seu caminho de volta, muda essa direção, em vez de se afastar de mim, para se aproximar de mim, né? E nós sabemos que nossos pecados, né, as nossas transgressões, né, é que tem nos levado para longe muitas vezes, né? E é por isso que o Eterno fala isso sempre na Torá. E o importante é nós entendermos que existem níveis para isso. Níveis de compreensão, níveis de entendimento, níveis de caminhar. Apesar de Teshuvá ser normalmente traduzido como arrependimento, a raiz da palavra Teshuvá, Shuv, significa retorno. Você tem que retornar. Retornar a quê? Retornar ao Eterno. Retornar a Hashem. Retornar a esse relacionamento que um dia tivemos lá no Gan Eden. Que a gente precisa voltar para isso. A Teshuvá tem um poder de trazer harmonia e paz a tudo, pois é muito mais profundo que somente um arrependimento. O arrependimento muitas vezes faz você não fazer aquilo novamente, né? Mas às vezes não faz você retornar à origem. A Teshuvá, ela é um caminho de conversão, de volta, né? Onde você vai reparando todas as coisas. Elas vão sendo consertadas. É como se um filme passasse de frente para trás. Se rebobinasse um filme, uma fita, né? É como se você estivesse voltando e corrigindo as coisas que haviam sido feitas erradas. Teshuvá é um desejo existencial de nos aproximarmos de Hashem. E isso é uma coisa que é inato ao homem. O ser humano tem uma necessidade de reconhecer Deus, de reconhecer um Criador, de reconhecer a existência de algo superior. E essa necessidade que existe em nós nos pulsa a buscar algo. Nos pulsa, nos impulsiona a desejar algo. Muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas com as obrigações e proibições e perdem o foco. Então muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Rabino, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer? Quais são os 613 mandamentos da Torá? Eu falo, nem eu sei os 613 mandamentos da Torá. Porque nós não podemos perder o foco. E quando isso acontece, se nós perdemos esse foco, nós entramos num processo de mecanicidade, do cumprimento dos ensinamentos do Eterno. A gente passa a cumprir aquilo como uma obrigação mecânica. Temos que ter sempre em foco os motivos verdadeiros que ditam nossos atos exteriores. A conexão com o Eterno, esse relacionamento profundo, deve ser a verdadeira razão desse processo. Por que você faz? Porque eu amo a Hashem. Por que você cumpre? Porque eu amo a Hashem. É por amor que eu faço. Não é esperando nada em troca. Não é esperando nenhum tipo de afago ou tipo de bênçãos e de brindes e de presentes. Não. Eu faço porque simplesmente eu amo. Por que o Eterno criou o mundo? Porque Ele quis, simplesmente. Por que nós devemos buscar a nossa obediência a Hashem? Porque nós o amamos, porque nós o tememos.
Nós demonstramos isso através dos nossos atos. Não é para que um irmão veja, para que outro irmão veja e nos elogie, né, falando como ele é cumpridor. Não, é porque a gente ama Hashem. Essa tem que ser o motivo básico e primário das coisas. Senão a gente perde o foco do amor e entra, como o Eterno fala lá em Isaías capítulo 1, a gente passa a cumprir as coisas sem a nossa kavaná estar envolvida. A gente faz aquilo simplesmente como um ato de obrigação. Lembre, o Eterno está com você nesse processo. E esse processo todo de Techuvá, o Eterno está conosco. Ele nos conhece muito bem. E nós devemos ter o cuidado de não olharmos para o nosso irmão e ver às vezes que ele anda um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar que nós e usar como parâmetro para o nosso caminhar. O nosso caminhar é único, é nosso. Nós temos a nossa história. Nós sabemos o que já vivemos, nós já sabemos o que já passamos. E toda essa história de vida que nós temos reflete nessa velocidade também e nessa compreensão. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, o que a gente nota, né? Uma escuridão no mundo, uma confusão e dor muito grande. O mundo está perdido nos seus desejos, né? O mundo não tem uma direção e por isso sofre. Nós vemos isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos, entendemos essa diferenciação. Nós recebemos, né, esse chamado de Hashem. Ele nos chamou, né, e nós estamos respondendo a esse chamado. Então nós temos essa nítida compreensão de que há uma diferença aí. Nós estamos falando de duas realidades. Nós somos de Deus. Porém, o mundo jaz no maligno. São duas realidades que nós devemos entender. E lá em Isaías 59:2 diz, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Aqui nós temos duas expressões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui fala as vossas iniquidades e os vossos pecados. São duas classes. As vossas iniquidades, né, a gente sabe que a palavra iniquidade é anomia, né, no grego, lá usado no livro de Mateus. E a iniquidade, a anomia, a é um prefixo de negação e nomos é lei. Então, sem lei. Anomia é algo sem lei. Quando você realmente negou, né, essa fé, negou a Torá, é a primeira parte das vossas iniquidades. E os vossos pecados são pecados que às vezes nós cometemos por descuido. Nós descuidamos às vezes e acabamos cometendo alguns pecados. Mas nós caminhamos com Hashem, mas porventura nós erramos. Então há essa diferença de classe nesse versículo. Mas as iniquidades fazem separação. Realmente separam as coisas. Porém, os pecados que nós descuidamos e acabamos escorregando apenas encobrem o rosto de Hashem de nós, mas não nos separam. Porém, as iniquidades fazem com que haja um abismo entre nós e Hashem. Então, é importante entenderem essa diferença nesses casos. Romanos capítulo 8, verso 19, diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação dos filhos é o ápice de um processo de techuvá. Ou seja,
a criação que aguarda a manifestação, a revelação dos filhos, mas para você ter se tornado filho, você passou por um processo de techuvá, de retorno, de conversão daquilo que você fazia, de conversão dos seus caminhos. E a techuvá, ocorre em níveis e cada um tem o seu próprio tempo. Todos nós. Isso é algo que a gente tem que aprender a respeitar e a ajudar aos nossos irmãos nesse processo. A Torá detalha sistematicamente, por exemplo, nas suas páginas, as regras para uma vida saudável, uma dieta apropriada. Entendo que tudo isso são etapas na obediência à Torá. Todas as pessoas, ou quase todas, que se achegaram e começaram a caminhar com Hashem, quando se deparam com Levítico capítulo 11, tem uma estranheza naquele momento ali, começam a refletir sobre tudo que tem que mudar, tudo que tem que alterar na sua rotina, na sua vida. Então, a techuvá abrange áreas mais simples do nosso cotidiano até as mais difíceis. Todas as nossas escolhas, mesmo que naturais, mostram um processo nosso de techuvá. E é comum todos termos um certo nível de dificuldade nesse caminhar. Então, quando a gente está falando do processo de comida, de alimentos, existiam certos hábitos que eles vão ter que ser mudados. Porém, você pode ter isso de duas maneiras. Você pode ter isso de uma maneira muito rápida ou você pode passar por um processo de aprendizado. Todos os dois estão normais dentro do processo de techuvá. Quando hábitos são mudados, para trazer mais saúde, estamos em um processo de techuvá, para alcançar mais entendimento e sabedoria. O que quer dizer isso? Quando nós cuidamos do nosso corpo físico, nós estamos cuidando de um processo que gradativamente nos leva a buscarmos mais entendimento e sabedoria da Torá. Porque quando estamos enfermos, nós não temos essa disposição. Nós temos ela mais quando estamos bem de saúde. Quando estamos enfermos, a nossa preocupação é em vencer a enfermidade. E aí nós perdemos tempo de estarmos envolvidos com a Torá e com a palavra de Hashem. Então, os nossos hábitos naturais, todos eles que passam por um processo de techuvá, e a techuvá é algo que é natural e é espiritual. Então, se eu tenho hábitos naturais ruins, esses hábitos ruins têm que passar pelo processo de techuvá. Eles têm que se converter. Se eu me alimento mal, eu tenho que começar a mudar a minha alimentação, porque isso também é um processo de techuvá, que está acontecendo naturalmente porque eu tive a compreensão de o quanto que isso é importante também, tanto no mundo natural quanto no mundo também espiritual. Quando trocamos o tempo que gastamos no Facebook, alguns gastam em novelas, em filmes, em internet e etc., por mais tempo com a Torá, isso é um processo de techuvá importante. Você passa a adquirir mais sabedoria, você passa a adquirir mais entendimento, mais compreensão. Quando você passa a investir mais tempo com a família, você passa a adquirir mais relacionamentos, mais conhecimento, mais intimidade, mais aprofundamento no relacionamento. Isso faz parte da techuvá. A techuvá não é só um aspecto que nós falamos espiritual. Ela tem um lado natural e tem um lado também espiritual. Portanto, a techuvá não é apenas uma experiência singular, mas uma jornada de vida. Vejam a palavra, jornada de vida. Uma jornada em que nós voltamos para a fonte espiritual da criação, voltamos para Hashem. Isto é, o próprio Eterno, é o poder oculto da criação que tudo atrai para a sua unidade infinita, Errad. Por isso que nós declamamos o Shema.
Adonai Echad, o Eterno é um. Tudo existe porque Ele existe. Tudo está aí porque saiu dele. Tudo parte de Hashem. Lembrando que nós mesmos devemos nos unir a essa unidade. E quando nós nos unimos com essa unidade, quando nós fazemos techuvá e vamos convertendo a nossa vida nessa jornada a cada vez mais estar perto e a obedecendo a Hashem. Lá em João capítulo 17, verso 20 ao verso 21, diz lá: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Isso Yeshua falando, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então o propósito é que todos sejamos um, tenhamos a mesma determinação, a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma compreensão da palavra, que haja uma unidade. Techuvá nos leva a sermos um, e não divididos, mas sermos um. E essa conexão com Hashem? Somente através da obediência aos mandamentos do Eterno, a Torá, conforme descritos na própria Torá, cada um de nós somos capazes de ter uma conexão com o Criador. João capítulo 1, verso 14. E o verbo, a palavra, a Torá, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, existe somente um caminho. Qual é? Yeshua. Qual é? A Torá viva. Essa conexão ela é feita somente através desse caminho. Ninguém vem ao Pai senão por intermédio de Yeshua, a Torá viva, o verbo de Hashem. É assim que nós estabelecemos essa conexão com o Hashem. Nesse processo de techuvá, existem pessoas que contam com suas vidas, como suas vidas mudaram repentinamente, da noite para o dia, verdade. Outras pessoas descrevem sua experiência como um processo longo e desafiador, no qual perseveram durante anos, também é verdade. E todos os dois fazem parte de um processo de techuvá. Qual é o melhor, qual é o pior? Não, ela é individualizada. Nós devemos ajudar, respeitar, orar e apoiar a todos nesse processo. Você, meu irmão e minha irmã, foi rápido? Amém, Baruch Hashem. E para você, meu irmão e minha irmã, foi mais demorado, mais duro, mais difícil? Nunca deixe de perseverar. Continue. É isso mesmo. Para uns é mais fácil, para outros é um pouco mais difícil. Cada um tem uma história, cada um carrega suas experiências, né? Devemos entender que cada pessoa tem a sua jornada. E fatores como personalidade, antecedentes, ambiente, saúde, etc., imprimem em cada um uma forma como esse processo é desenvolvido. Por isso que nós devemos respeitar aquele que está fazendo o techuvá e apoiá-lo, e não imaginar, puxa, demora muito, demora pouco, anda mais rápido, anda mais devagar. Estava analisando isso essa semana e comecei a entender que o que devemos fazer é apoiá-los. Apoiar a cada irmão que está fazendo o techuvá. Cada um tem uma história de vida e para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Algumas pessoas sentem-se insatisfeitas, né? E como é que muitas vezes acontece isso, né? Eu ouço muito quando as pessoas chegam na sinagoga, algumas pessoas comentam e falam dessa maneira, né? Estava insatisfeita e descontente com o meu comportamento, com a minha vida, ou aonde eu estava me relacionando no local, né, religioso onde eu estava, né? E de repente, né, de alguma forma,
essas pessoas são levadas em direção à verdade da palavra de Hashem. Parece que elas se despertam de um sono e começam a enxergar coisas nas escrituras que anteriormente elas não ouviam. Estava ali, mas elas passavam, leram 10, 20 vezes aquela mesma passagem e nunca tinham compreendido aquela passagem, né? E parece que quando elas se encontram com a Torá e passam a ler a Bíblia novamente, elas começam a olhar as escrituras e falam assim, poxa, para mim agora está tão claro, como é que eu não tinha visto isso aqui antes, né? Esse é o processo de cada um. E lá em Ezequiel, capítulo 34, do verso 11 ao verso 13, né, tem uma passagem que eu acho ela maravilhosa, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei nos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Aqui demonstra o cuidado que o Eterno tem tido com cada um de nós e com muitos outros. Ele mesmo tem procurado e ele mesmo tem buscado. Por isso que nós ouvimos muitas pessoas, né? Eu sempre amei Israel. Quando eu ouvi uma palavra, isso me despertou, né? E de uma maneira sobrenatural, o Eterno tem ajuntado, tem chamado, tem ajuntado as suas ovelhas para que façam esse processo de techuvá. Aceitar o jugo dos preceitos da Torá não é uma questão simples. Não apenas acarreta uma alteração total no nosso estilo de vida, né, mas acompanha uma lista aparentemente, principalmente para as pessoas mais novas, sufocante de afazeres e proibições. Agora eu não posso isso, agora eu não posso aquilo, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, né? Mas é claro que essa visão parte de alguém que está sendo iniciado na Torá, que está começando na Torá. E é por isso que a gente vê lá em Atos capítulo 15, né, no Concílio de Jerusalém, a preocupação daqueles líderes em começar com coisas básicas para que as pessoas comecem a caminhar. Observada de um ponto de vista ainda distante, as pessoas acham que a Torá é sufocante, né? Uma vez tomando o primeiro passo para o interior do universo das Escrituras, o que parecia amedrontar no início torna-se a fonte de grandes prazeres na palavra. Normalmente, a transição de um estado a outro é uma jornada lenta, uma vitória a cada dia, uma conquista a cada dia. Então, meu irmão, minha irmã, não te preocupa. É um passo de cada vez. Como disse Jacó quando se encontrou com Esaú, Esaú queria que Jacó já saísse correndo na frente e acelerasse o passo. Jacó falou assim, calma, meu irmão, eu vou no passo do gado, tenho velhos e crianças comigo. Então, meu irmão, pode ir tranquilo, pode continuar caminhando tranquilo, um passo de cada vez, uma vitória de cada vez. E você vai ter certeza que você vai encontrar muitos prazeres na palavra. E o seu estilo de vida vai estar sendo elevado a um patamar que agrada a Hashem. Nessa jornada devemos olhar o processo detalhado pelo Eterno. Esse processo de techuvá, esse processo de se converter, esse processo de voltar aos caminhos de Hashem, de se aproximar dele, passa por um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, que é a 2 Crônicas 7,14. Olha só, diz lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter, a palavra aqui é chuv, se converter, techuvá, voltar, fazer 180 graus dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um processo que o Eterno já
disse para nós hoje, e nos diz, está nas Escrituras, né, como nós lemos hoje pela manhã na Parashá Hukat, quando o Eterno também detalha para Moisés o que ele tem que fazer para que a pedra jorre água. Aqui o Eterno também nos ensina um processo de retorno de Techuvá. Um processo de voltar, dar 180 graus e voltar a se aproximar do Eterno, voltar a se relacionar com Hashem. Mateus capítulo 7, versos 7 a 8, né, é algo maravilhoso que diz lá: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E eu tenho certeza que você buscou e encontrou. Você bateu e a porta se abriu para você, e você entrou para essa nova realidade e está caminhando com Hashem nesse momento, fazendo a sua techuvá individual e a techuvá geral. Todos nós juntos fazemos uma techuvá geral. E individualmente, cada um de nós está no seu processo de techuvá individual. Aquele que reza constrói uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Uma vez criada essa conexão, o homem poderá escutar a voz do Eterno através da Ruach HaKodesh, chamando para retornar. A Ruach HaKodesh nos impulsiona, nos propele constantemente em direção à obediência. É fundamental em nosso processo de Techuvá. João capítulo 16, verso 7, verso 11, diz: mas eu vos digo a verdade. Convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então nós temos que aprender nesse momento a entender e sermos convencidos, deixarmos sermos convencidos de quando erramos, para que a gente possa fazer esse caminho de volta de Techuvá. Mashiach já foi, já subiu aos céus. A Ruach está conosco e ela nos ajuda nesse convencimento, onde nós erramos, onde nós precisamos corrigir os nossos comportamentos, fazer Techuvá. E assim como a gravidade, o vento ou os raios solares, a possibilidade de Techuvá está sempre presente. É uma força poderosa em trabalho constante, nos conduzindo à plenitude, para aqueles que respondem ao chamado de Hashem. A palavra mesmo diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque muitos também não respondem ao chamado de Hashem. Preferem permanecer nas suas concupiscências, no seu caminho, e não fazer Techuvá. Mas nós que ouvimos, nós somos esses que estamos sendo conduzidos para a presença de Hashem, cada vez mais. Hebreus capítulo 7, capítulo 3, verso 7 e verso 9 diz: assim, pois, no dia do Espírito Santo, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, se nós ouvirmos hoje, não devemos endurecer nossos corações, como não endurecemos. E isso, amado, existem níveis. Hoje você tem uma compreensão das Escrituras. Amanhã a sua compreensão estará mais profunda. O que hoje para você muitas vezes está tudo bem, no seu nível futuro de conhecimento você vai ver que precisa de umas correções, precisa de uns ajustes. Até esse nível está ok. É como se nós que não enxergássemos nada, não tivéssemos uma visão boa, começássemos a colocar graus de lentes de óculos para enxergar. Você começa a enxergar cada vez melhor,
até que você consegue ver aquelas letras bem pequenininhas que você nunca havia visto. E é assim quando você começa a fazer o processo de Techuvá. E é por isso que você nunca tinha visto passagens na Bíblia tão claras, porque você não estava nesse processo de Techuvá. O seu grau do óculos está sendo mudado constantemente. Você está tendo mais clareza cada vez mais de ver e de compreender a palavra de Hashem. E esse dia que se diz hoje é o hoje do seu processo, da sua jornada de retorno, e a sua jornada de aproximação a Hashem. Cada dia você vai ver melhor. Cada dia você vai ter mais prazer com Hashem. Cada dia você vai ser mais livre na presença de Hashem, se assim você continuar nesse caminhar. Temos uma escolha a fazer. O que a gente vai fazer? Vamos fazer Techuvá? Vamos continuar fazendo Techuvá? Esse é meu convite para você, meu irmão. Não desista nunca. Continue fazendo sua Techuvá. Meus irmãos, que tenha sido uma bênção para cada